Boa tarde, ferreiros! Sejam muito bem-vindos à série Forjando Resultados, a série que alta performance não é mais uma opção, é a única opção. Meu nome é Vinícius Antônio, você está no primeiro podcast temático do Brasil e hoje, para variar um pouco, nós temos uma conversa extraordinária que vai ajudar muito não só nos meus, mas nos seus resultados aí também. Mas antes, deixa eu falar aqui dos nossos patrocinadores, dos nossos parceiros que nos ajudam a levar essa mensagem mais para frente, que é o pessoal da Eleven Capital. Inclusive estão aqui hoje presencialmente, atrás das câmeras, assistindo a entrevistas diretamente aqui dos estúdios do Forjando. E você aí que precisa de uma educação financeira, um planejamento financeiro para cuidar das suas finanças, para dolarizar o seu patrimônio, você precisa conhecer o pessoal da Eleven Capital. Então, o link do site deles vão estar aqui embaixo para você conhecer eles melhor. E também agradecer ao nosso parceiro BMW do Brasil, o Grupo Euromotors, que nos ajuda a levar essa mensagem mais para frente e acredita que as pessoas podem sim transformar todo o seu potencial em potência através da educação. Então, sem mais delongas, Thiago Bassetti, seja muito bem-vindo. Acertei, seu sobrenome é Bassetti, que se pronuncia Bassetti. Isso. Seja muito bem-vindo ao Forjando Resultados. Eu que agradeço pelo convite. Vamos bater um papo aqui, falar de muita coisa interessante. E ouvi falar muito bem de você. Estou muito curioso, estou muito ansioso para aprender muito com você. Mas antes da gente começar, eu não vou nem ousar falar do seu currículo aqui, porque eu acho que quando a gente fala do currículo das pessoas, a gente acaba limitando muitas das coisas que ela fez e que ela acha importante. Então eu quero começar perguntando isso. Quem que é o Thiago? Que resumo, como que você se definiria hoje? Bom, eu vou contar uma história curta até, mas contar de onde eu vim e onde eu estou e onde queremos chegar, né? E dá para entender um pouco melhor do quem é o Thiago e o que ele faz e onde pretende chegar. Perfeito. Bom, eu venho de uma família de classe média no interior do estado do Espírito Santo, chama São Mateus da cidade aí de 100 e poucos mil habitantes, onde meu pai ele tinha as lojas de varejo e minha mãe trabalhava em escola com supervisão escolar. Então meu pai é sempre muito exigente com a questão do trabalho para os filhos e a mãe exigência na educação. Então tudo que a gente queria de diferente, de presente, alguma coisa, era vinculado ou ao trabalho ou ao resultado na escola. Então nós somos uma família de 4 filhos, né? Eu tenho um irmão mais velho, que sempre eu e esse irmão mais velho, a gente ia trabalhar com meu pai nas lojas. Então, Perfeito. Férias sempre eram trabalhando nas lojas, balcão ali, vendas, atendendo cliente. É até engraçado, de criança, 10, 11 anos e trabalhando lá. Né? E também sempre focado muito na educação, estudando e com exigência em casa de tirar notas sempre muito altas. Nesse período de comércio lá do meu pai, a gente aprendeu muito ali do dia a dia, das dificuldades de quem empreende no Brasil, né? E com esse negócio do varejo, surgiu uma oportunidade de um novo negócio que era uma distribuição. Meu pai tinha um relacionamento muito bom com a fábrica, tinha uma marca renomada, e o Brasil passava por um período de turbulência econômica que estava gerando muita inadimplência da fábrica para os comércios, né? Os comércios não estavam conseguindo pagar os compromissos. Então, ali onde a minha veia empreendedora começou a aguçar. Eu falei, pai, vamos montar um projeto, fazer uma proposta para a fábrica para vender para a gente e a gente revender para as lojas. Aí fiz um pitchzinho de negócio na mão ali, na época nem sabia ainda fazer um pitch de negócios, e a gente fez a proposta para a fábrica e a fábrica topou. Surgiu ali a nossa distribuidora. E a distribuidora começou na região norte ali do estado, atendendo os lojistas ali, né? E o negócio começou a crescer. Aí crescendo muito, a gente foi atender Rio de Janeiro, Espírito Santo todo, parte de Minas Gerais, Bahia. E o que eu fazia nessa época? Pegava um carro, colocava, cada cidade tinha um vendedor nosso, da equipe. Então parava na cidade, botava o vendedor dentro do carro e ia visitando as lojas no B2B, certo? E ali conversando com os lojistas, os empresários de pequenas e médias empresas, ali eu comecei a entender as dores dos empresários, que via de regra é unânime, né? Fluxo de caixa, não sabe o salário deles, quanto você ganha? Pô, não sei quanto eu ganho, sei que vou vivendo, pago aqui a prestação do carro, a prestação da casa, a gente vai vivendo. Perfeito. E essas dores eram unânimes. E nesse período eu chegava a andar 8.000 quilômetros por mês de carro. Caraca. Ia até o Rio Capital e até perto de Salvador. E parando de cidade em cidade. E isso foi me dando uma vivência, né?
uma experiência muito grande de entendimento. Diretamente da ponta, né? Onde as coisas aconteciam, né? Exatamente. Onde acontece, onde o Brasil acontece de verdade. Cidades de todos os tamanhos, grandes cidades, pequenas cidades, vilarejos. Minas Gerais, por exemplo, eu brinco que Minas tem vergonha de fazer bairro e faz cidade, né? Perfeito. Cidadezinhas com 1.000, 2.000 habitantes é cidade. E a gente rodava aquilo tudo, atendendo as lojas. Né? Isso foi dando uma casca muito grande para a gente entender Brasil, entender economia. E mesmo essas cidades, por exemplo, de tamanho diferente, os problemas dos empresários é algo meio parecido, mesmo sendo em locais totalmente diferentes, em proporções totalmente diferentes, o problema é sempre o mesmo? O comportamento se repete. Então isso é um problema de cultura. Exatamente, exatamente. O brasileiro, via de regra, é um povo muito trabalhador, certo? Mas não tem muita disciplina e não tem muito conhecimento técnico do que está fazendo. Mas porque, por exemplo, assim, a gente, por exemplo, eu, por exemplo, mesmo tendo estudado em boas escolas, tendo ido para a Universidade Federal, nunca, na escola, nunca tive uma matéria sobre, tipo, fluxo de caixa. Sim, sobre margem líquida de Exato, lucro líquido. Vamos chegar lá. Né? Então, passei esse período, né? Rodando 8.000 quilômetros por mês e conversando com muita gente. A empresa tinha uma base aí de quase 7.000 clientes ativos. Então, 7.000 comércios que a gente atendia. Eu não ia em todos, todo mês, mas desses 7.000, uma vez na vida eu passei em cada um. Então, conhecia todos os clientes e já tinha conversado pelo menos uma vez com cada um. E os vendedores em cada área, né? E repetindo as dores sempre unânimes, sempre as mesmas. E o negócio ia muito bem. A gente ampliou, montamos uma estrutura na capital para atender melhor a logística, né? Os carros de entrega e tal. Então ia tudo muito bem. E aí onde aconteceu um primeiro problema empresarial na minha vida. E ali onde eu comecei a amadurecer ainda mais. A empresa ia muito bem. Eu tinha na época 30 anos de idade, né? Jovem. Carrão do ano, apartamento do melhor que tinha, aquela estrutura toda. E por ego, eu entrei num conflito com um supervisor da fábrica, do nosso principal fornecedor. E chegou no final do ano, lembro até hoje, no 15 de dezembro, por um telefonema, esse cara me liga e fala: olha, Thiago, seu contrato de distribuição encerra agora, no final do ano, e a gente optou por não renovar. Então, o meu castelo ali desmoronou. Caraca. E foi loucura. E dependia totalmente desse fornecedor. 100%. Nosso faturamento, 80% estava nessa marca. Que era uma marca que era do zero, a gente pegou ela do zero e se tornou líder de mercado. Uma marca muito grande, produto. E nesse caminho, várias histórias. A gente foi campeão nacional de vendas, muito premiado. Então aquilo eu me envaideci. E até tinha razão na questão, mas hoje eu trataria de outra forma. Certo? Então a gente teve que... E o estoque, o giro era muito rápido, então a gente tinha em casa 15 dias de estoque. Encerrou o contrato, com 15 dias não teria mais o que vender. Ou seja, não tinha mais negócio. Não tinha mais negócio, exato. Caraca. E tudo que a gente construiu nesse período, a gente teve que desfazer para honrar os compromissos financeiros de fechar um negócio daquele tamanho. Certo? Isso, né, já vem nas questões morais e éticas da nossa criação familiar com meu pai, né, que é um cara assim excepcional, né? Eu tenho muito orgulho de ser filho de quem eu sou e a minha origem, os meus princípios vêm da criação do meu pai e mãe. Então a gente desfez de tudo, honramos com todos os compromissos, porém voltamos à estaca zero, porém sem um negócio, né? Aí ali eu falei, poxa, e agora? Mas com a experiência, pelo menos agora, né? Exatamente. Que o conhecimento é uma coisa que ninguém te tira. Mas não tinha um recurso para começar um novo negócio, tá? Mas tinha uma ideia. Falei, opa, devido ao relacionamento que a gente tinha feito nesses anos com essa rede de lojas, pensei num novo negócio que ainda era inédito no Brasil. A gente foi e lançou esse novo negócio. Contei essa história para todo mundo, para os lojistas, do que tinha acontecido, uma história verídica. E os lojistas abraçaram a causa e me fizeram viabilizar esse novo negócio. Então, a gente passou, obviamente, ali uns 2 anos de muito aperto para viabilizar um novo negócio.
Eu brinco que na época eu perdi 10 quilos, não foi com dieta, foi com trabalho. Suor. Isso, hoje quando tá essa discussão aí da escala do 6x1, 4x3, eu dou risada, que eu falo, nossa, eu tô sonhando para ter uma 6x1, né? Que quem empreende é 7x24 por 360 dias do ano, né? O estereótipo que as pessoas têm do empresário é que é um cara sentado numa cadeira contando dinheiro. Do ar-condicionado, com né? 7 dias de folga na semana, escravizando um monte de gente. Escravizando um monte de gente, né? Uma doce ilusão, né? E a gente, quando tá dormindo, tá acordado que tá pensando, né? Perfeito. O telefone toca, o que foi? Sábado, domingo não existe, né? Não existe, exato, Perfeito. né? Obviamente que a gente tem um momento com família que tem que ter, né? A vida é uma só, né? Não tem a vida profissional e a vida pessoal. A vida é uma só. Perfeito. A gente tem prazer no que faz, né? Mas aí empreendemos com outro negócio e deu muito certo. Que aí é um dos êxitos que eu já fiz na minha vida, tá? E isso eu já estava ali com 35, por aí. Porém, sempre estudando. Tá? Então, fiz a minha graduação na Universidade Federal, depois um MBA, um mestrado, um doutorado, estou finalizando um doutorado também, sempre em gestão. Porque eu entendi nessa minha trajetória que não adiantava ter muita força de vontade, não adiantava trabalhar muito, não adiantava entender do produto que eu vendia se eu não tivesse noção de gestão. Porque uma empresa é uma engrenagem, então todas as áreas da empresa têm que estar funcionando muito bem. Deixa eu pegar esse gancho, Thiago, acho que você tocou um ponto muito legal que a gente sempre aborda aqui, que é o seguinte. Você tem ao mesmo tempo que você tem uma experiência muito na ponta ali da realidade do que é o Brasil, da realidade que o empresário vive todos os dias, você também tem uma experiência acadêmica. Hoje, na maioria dos casos, a gente vê que uma coisa nem sempre interliga na outra porque são muito diferentes. A teoria, geralmente, hoje é muito diferente da prática. Sim. Como você conhece essas duas pontas, o que você acha que aproveita de uma para outra? Aonde que interliga? Como que aproveita hoje? Porque a realidade é eu abandonei a faculdade federal porque eu vi os meus amigos mais velhos se formando e não ganhando dinheiro. Sim. Então, assim, 90% das pessoas que vão para a faculdade é para querer melhorar de vida financeira. Sim, claro. Então, assim, hoje a gente não vê a graduação já por si só, o conteúdo da muito faculdade. Acadêmico, né? Muito, exatamente. Então, assim, aonde que interliga? Como que você conseguiu aproveitar isso e como que você transformou esse conhecimento acadêmico em dinheiro? Tá, vamos chegar lá. Então eu entendi que precisava, além da prática, precisava de uma retaguarda acadêmica, tá? De conceitos ali de gestão, principalmente gestão financeira, porque é um dos maiores gargalos da maioria das empresas. As empresas têm um faturamento legal, mas não sabe transformar faturamento em resultado, em lucro. E faturamento, eu sempre falo em minhas aulas, faturamento não é lucro, faturamento é ego. Se você tiver com a empresa desalinhada em relação a custos, quanto mais você faturar, mais prejuízo você pode ter. Então isso tudo você tem que entender de gestão. E há uma dor muito grande no mercado disso que você falou, né, de alinhar a parte acadêmica, teórica, com a parte na prática. E é onde a gente chega com um novo empreendimento em gestão que a gente vai falar durante o nosso bate-papo. Tá? Então, empreendi com esse segundo negócio, deu muito certo, depois vendemos ele e o negócio continua muito bem. Aí tive uma passagem também na indústria, setor industrial, e as coisas vêm acontecendo, sempre me capacitando para poder assumir esses postos, né? Aí na indústria, o setor de marketing da indústria sempre falava comigo, eu com cargo de direção na indústria, falando, pô, Thiago, você é um cara que tem conteúdo, vamos para as redes sociais, vamos falar de gestão, você pode ajudar muita gente. E eu sempre falava assim, pô, não quero aparecer, nem Instagram tinha, não tinha rede social, zero. Gostava da minha privacidade, da minha família, dos meus filhos, tenho 2 filhos pequenos, coisa mais linda, Maria Helena e Thiaguinho, tá? E gostava dessa privacidade. Aí no final do ano passado, a gente entendendo o movimento de mercado e vendo que até algum tempo atrás eram marcas fortes, grandes empresas que ninguém sabia quem eram os donos e trabalhavam só a marca das empresas. E o mercado vem mudado muito. Pessoas se comunicam de pessoas, né? Pessoas compram de pessoas.
Perfeito. Então, Talvez um grande case disso é a própria CIMED com a DIB, né? É total. Então, assim, todo CNPJ tem um CPF na frente. As pessoas querem saber quem é o CPF que está na frente do CNPJ. Né? Por várias questões, dentre elas viticultural, entre outras, né? Então, o marketing lá da fábrica, que eu era diretor, falou, pô, Thiago, vamos criar um Instagram para você, vamos falar de gestão. E eu sempre reticente em relação a isso. Aí, em janeiro desse ano, eu falei, cara, vamos. Faz um Instagram para mim, por favor, que eu nem sabia como é que fazia. E vamos começar a falar de gestão. Comecei a falar de gestão, eu lembro até hoje. 10 seguidores no Instagram e tal, o Thiago lá, já com a carreira, de certa forma, consolidada, com muitos negócios. As pessoas do meu meio já me conheciam. E comecei a falar no Instagram e naquele primeiro momento você vira até motivo de chacota dos amigos, né? Ah, Normal, chegou né? o blogueiro E olha que legal, né? Mesmo você tendo um resultado muito consolidado, ainda assim você passou por isso. Total. Agora imagina então Total, a né? crise que não é para o jovem, por exemplo, que Pra ingressa, começar, exato. mesmo sem ter esse lastro atrás dele, Exato, o quanto exato. desafiador é, né? Mas o que fica de lição aqui é, se você tem um propósito, se você acredita de verdade no que você está fazendo, não dê ouvidos, faça. Vai no seu objetivo final, dia a dia, porém, você tem que ter persistência, disciplina e resiliência. Não adianta nada começar em rede social, falar um dia sim, 5 não, Perfeito. como qualquer negócio. Se tiver persistência e disciplina, você vai chegar lá. Tá? Então, criei o Instagram e comecei a falar. Eu lembro que a gente gravou um vídeo, cara, enfim, de um assunto qualquer, e esse vídeo viralizou. Deu 400 e poucas mil visualizações, isso sem impulsionamento. Aí a gente tá vendo, já, a galera quer te ouvir, vamos continuar. Aí passou uma semana, eles falaram assim, vamos fazer um workshop para empresários para falar de finanças, porque é um vídeo de finanças que deu engajamento. Falei, pô, vamos, como é que é isso? Aí, não, workshop online, a gente faz aqui no Teams e bota para todo mundo e tal. Aí a gente teve que ver uma plataforma depois que suportasse. Cara, deu 2.000 empresários inscritos no workshop. Aí, pô, gente pra caramba, né? Ou seja, tem uma dura aqui, tem uma lacuna aqui. Uma dor que, né? Aí falou, opa, achamos a dor. Que era falar de finanças para esses pequenos e médios empresários que tinham negócio, trabalhavam muito, sol a sol e não viu dinheiro. Pagava as contas de casa ali, uma parcela de um carro e tal, e sempre apertado. Aí fizemos um workshop, deu 2.000 inscritos e sucesso total. Eu falei, opa, pera aí. E nisso, uma faculdade lá do Espírito Santo, renomada, muito boa, me chamou e fez um convite. Falou, Thiago, assistimos o workshop, muito bacana. Vamos fazer um negócio junto? Vamos lançar um MBA. Você escreve o MBA das dores que você viu do mercado, da educação de fato, na prática, na ponta. E a gente vai lançar esse produto, a gente faz uma sociedade, usa a estrutura aqui da faculdade, né? Nosso know-how, a nossa credibilidade, e você, pô, a gente conhece também, é um cara sério, e vamos testar esse modelo. E o MBA em si é um produto que até então não estava mais em alta. As pessoas estavam procurando mais educação de curto prazo, mas imersão de um final de né? semana, exato. Que acabava sendo muito mais prático, né? Depois eu falo até minha opinião em relação a isso. Fiz algumas, inclusive, para conhecer, né? Para você falar de alguma coisa, você tem que conhecer. Não adianta eu falar sem ir lá provar, né? Eu posso falar minha opinião também. Aí escrevi esse MBA de 360 horas, é um ano o curso, com os módulos que eu acho relevante para a gestão, para entender uma empresa como um todo, 360 graus da empresa. E lançamos. E o nosso objetivo era fazer uma turma de 30 alunos com 4 meses de vendas. Quando a gente lançou, cara, no primeiro dia fechou a primeira turma. Foi assim, Legal. sucesso. O nome do curso chama Gestão na Prática. Então já o nome já é bem atrativo. Autoexplicativo. Né? E eu peguei profissionais de mercado, gente que passou pelas dores que eu passei, tá? Com a retaguarda acadêmica também, mas gente que já fez.
para colocar como professores e como mentores desse MBA. E aí chegamos a um número de 120 alunos dessa primeira leva, que o objetivo eram 30. Quando chegou no 120, a própria faculdade falou: Thiago, vamos segurar as vendas, agora vamos medir a qualidade do curso, porque a gente tem a nossa reputação, né? E dando tudo certo, a gente replica o modelo. Aí teve fila de espera, enfim, muito legal. Começamos as aulas ali, o encantamento foi imediato, porque estava todo mundo um pouco cansado do modelo atual de educação. De muita teoria, quando chega na prática, não sabe o que fazer. Isso é um tipo de conteúdo também que o cara que já é empresário, ele consegue ver resultado muito rápido, né? Na hora. O cara já, algumas alterações que ele faz, ele já consegue entender a diferença na prática. Eu acho que é isso. E toda a nossa comercialização do curso teremos ferramentas de gestão do barulho que você vai usar no dia seguinte. Então, a nossa promessa era: você vai assistir a aula à noite e no dia seguinte você vai ter uma ferramenta de gestão que você vai aplicar no teu negócio e vai dar um resultado imediato. Certo. Começamos a dar as aulas e, dito e feito, o encantamento foi muito grande. Tanto que cada módulo, os alunos avaliam o professor do módulo, né, para a gente poder melhorar sempre. E as nossas notas lá é o topo. Certo. A última avaliação agora, a nota máxima é 5, o professor tirou 4,96. Então dá 9,9 alguma coisa, 10. Certo. 40 alunos avaliando. Você acha avaliando. Que isso é consequência do quê? Isso é consequência de transmitir conhecimento que o aluno entende que aquele conhecimento, ele vai lembrar de um exemplo do dia a dia dele que ele não tinha aquele conhecimento, não conseguiu resolver. Dá um exemplo na prática aqui. Na prática, por exemplo, uma sociedade que 2 sócios estavam discutindo ali, entrando em conflito porque um achava que trabalhava mais do que o outro e eles não entendiam o conceito, que é o quê? Prolabore é uma coisa e dividendo é outra. Trazendo isso para a linguagem popular. Uma coisa é o salário do cara pelo trabalho dele, que pode ser diferente de um sócio para outro. E outra coisa é o lucro, quanto cada um pode pegar do lucro, certo? Então, por exemplo, a gente mapeou o que um faz no trabalho e o quanto teria que pagar para alguém do mercado para contratar para fazer aquilo. Aquele é o prolabore dele, o salário do sócio. Mapeou o que o outro fazia, mesma coisa, já deu uma diferença ali, certo? Aí ele acabou a briga, porque, você trabalha mais, mas a sua função paga um pouco melhor, prolabore. Perfeito. Só que no resultado da empresa, aquele cara que trabalhava até um pouco menos, ele tinha mais percentual da empresa. Então, no lucro da empresa, ele recebia mais. E se a empresa não der lucro, não tem retirada. Tá, e apesar de ser básico, algo básico, é um conteúdo que é muito comum das pessoas não saberem lidar com isso? Opa, é a realidade do Brasil. Isso, eu não tenho dados empíricos aqui para te falar com confiança. Com certeza, na verdade, confiança eu tenho. Mas passa dos 90% desse tipo de gestor que não sabem. Eles não sabem o que é um DRE, que é um demonstrativo de resultado. E isso para pequena, para média e até grandes empresas. Mas, por exemplo, Thiago, quais são os parâmetros que definem se o cara é um bom gestor? Único e exclusivamente, por exemplo, o lucro que o cara tem no negócio? Não. Ou tem outras? Como que a gente sabe se o fulano é um bom gestor? Bom, o lucro, na verdade, ele mascara resultado. Porque tem operações que têm margens tão altas que, apesar de fazer tudo errado na gestão, ainda dá lucro. Perfeito. E o cara acha que é um excelente empresário. É um excelente empresário que está voando. Legal. Só que ele poderia ganhar muito mais. Perfeito. E ali tem ferramentas de gestão financeira que na primeira aula, eu dou aula de finanças. Na minha primeira aula, o aluno fala: olha pro celular. E já vai na IA, já vai direto pro celular deles. Aí tá lá as ferramentas. Cara, pô, que massa. Vai usar no dia seguinte. São 3 ferramentas de gestão financeira básicas que servem para qualquer negócio. Primeiro, um DRE, que é um demonstrativo de resultado, para saber se está dando lucro ou não na operação, lucro de quanto, e se não está dando lucro, onde é que está o problema. Posso falar daqui a pouco os problemas mais comuns. Segunda ferramenta ali é um balanço patrimonial, para o cara entender o grau de endividamento do negócio dele. Porque ele pode estar com a falsa sensação de estar com dinheiro, mas na verdade mas lá na frente tem muito compromisso a vencer, que aí você mistura com regime de caixa e regime de competência. Caixa é o que está acontecendo no movimento de caixa, e competência, por exemplo, você pode vender com prazo muito curto e comprar com prazo longo.
Então tá tudo bem, você tá com caixa cheio de dinheiro, mas você tem muito compromisso lá na frente. E numa ferramenta do 1BP, você vai medir até percentualmente quanto o seu está comprometido. Às vezes você está com dinheiro no caixa, mas a operação está toda comprometida. Perfeito. A gente fala assim, quando a bicicleta para de pedalar, você para de vender, a onda vem e atropela. Certo. Né? E a terceira ferramenta é um demonstrativo de fluxo de caixa. Para o cara ter previsibilidade, para entender que no dia 25 desse mês ele tem X para pagar e ele vai ter o dinheiro para pagar lá. E se não tiver, ele tem tempo hábil para se organizar para ter. Com essas 3 ferramentas, o cara já consegue ir até onde como empresário, por exemplo? Não, ele consegue muita coisa. Já consegue ter uma empresa grande, uma empresa bem sucedida. Já, com essas 3 ferramentas, ele já não vai ter susto. Certo. Tá? Ele não vai, né? Não é. E eu falo assim. Falando de Brasil, isso eu tô falando não de posição política, nada disso, tá? Eu trabalho em cima de fatos e dados. A gente tem expectativas de a curto prazo, se não tiver uma mudança drástica no que tem sido feito, a gente tem um problema econômico grave. Falo porque, relação dívida-PIB já está passando dos 80%. Falo da curva de Laffer que a gente já tem... Curva de Laffer é um percentual tributário, de carga tributária, que inviabiliza a operação, tá? A gente já passou do teto. Em outras palavras, a conta não está mais fechando já há algum tempo. A conta não está fechando há algum tempo, exatamente. E, assim, ainda não apelaram para o último recurso, que é o quê? Imprimir dinheiro. Até que aí dá a falsa sensação que está tudo muito bem, estão comprando a picanha, porém a inflação vem e o próximo paga a conta. Então, assim, falando de Brasil, se tudo continuar como está, a tendência é que a gente tenha um período de crise mais forte em breve. Mais uma, o pessoal está dizendo. Mais uma, né? O brasileiro é acostumado a ver com crise. Mais uma. Porém, é na crise que tem oportunidade. E não é chavão, não é frase de efeito, não. Se você tiver com a sua empresa organizada, com essas 3 ferramentas, você me perguntou, essas 3 ferramentas chegam aonde? Se tiver com um DRE, um fluxo de caixa, um BP ali bem feito, você vai conseguir fazer caixa para que quando a crise vier, já tenha caixa para comprar concorrência. Aí você vai expandir o teu negócio. Eu acho que um grande desafio que a gente tem hoje, por exemplo, como empresário, é a gente conseguir dar os saltos, né? O pequeno empresário ir para o médio, se tornar um médio empresário, o médio um grande empresário. Esses conteúdos, esses conhecimentos que levam de um para outro são diferentes, certo? A base é a mesma. Por exemplo, assim, o cara, para sair do médio empresário para o grande empresário, o que ele faz de diferente de quando ele era um pequeno para se tornar um médio, por exemplo? É faturar mais, é vender mais? Então, é aquilo que eu falei. Faturamento por si só é vaidade. Obviamente, para você se tornar um grande empresário, você vai ter que ter uma empresa com faturamento grande. Certo. Mas se você não tiver a base bem desenhada, para você poder estruturar e se planejar para o que fazer com o recurso, você não vai conseguir nunca chegar a ser um médio ou grande. Ou vai chegar e o tombo vai ser maior ainda. Então, o dever de casa é essa estruturação financeira bem feita, para que independente do valor que você ganha, você saiba quanto ganha e quanto é lucro de verdade. Então, é aquilo que todo mundo já falou uma vez na vida, né? Não importa o quanto você ganha, importa o quanto você gasta, né? E a premissa é a mesma. Agora, para você escalar isso e fazer volume e virar um grande negócio, vem outras coisas junto. Então, primeiro, esse conhecimento, independente do tamanho que eu tenho... Independente do tamanho. Você pode ter um carrinho de pipoca para vender. Se você souber gestão, você vai ser um carrinho de pipoca diferenciado. Perfeito. Tá? E uma coisa assim, aí quando eu falo do DRE, para você enxergar bem, que o DRE é o principal relatório de gestão. Tá? Ali você vai entender se dá lucro ou não essa operação e onde você tem que intervir para que ela dê lucro. Primeira parte do DRE lá em cima é faturamento. Faturamento, imposto sobre venda, que imposto é o dízimo do negócio, não tem para onde fugir. Obviamente que a questão tributária no Brasil é tão confusa que você tem que entender muito bem depois de certo tamanho que você está, que você pode ter acesso a alguns benefícios para viabilizar mais o teu negócio. Mas se você trabalha no faturamento, já vem direto com a precificação. Existe muita gente que precifica errado, vende sem margem. Aí volta para a questão do ego do faturamento. Faturei X milhões. Aí vai olhar a margem e não deixa nada. Às vezes é melhor faturar um pouco menos e ter um resultado de lucro melhor. E do segmento que você vem, que é
varejo já existe essa dificuldade há muito tempo, Total, né? De ter uma margem muito espremida há muito tempo, né? Total. Aqui um ponto central preço é diferente de valor. Uma coisa é preço da gôndola lá, outra coisa é o valor percebido. Se você consegue agregar serviço ao seu negócio, você consegue que o seu cliente, seu consumidor, pague por isso. Vou dar um exemplo aqui, recentemente uma grande mineradora, acho que é uma das maiores do mundo, se não for maior, é brasileira, né? E ela procurou no mercado alguém para precificar o frete no modal ferroviário. Não acharam, tal. Aí chega um direct no meu Instagram, que eu tinha gravado alguns vídeos de precificação, né? Aí se apresentando da empresa e queriam conversar comigo. Eu achei que era trote, né? Falei, pô, até parece, esses caras vão me procurar. Aí respondi com o meu telefone e falei, me liga. Aí ligaram realmente na empresa. Aí, pô, Thiago, vimos aqui e tal. A gente está procurando alguém para precificar o modal ferroviário. Porém, é um setor muito regulamentado, né? Tem as tarifas lá, teto, que você não pode passar disso. E são pouquíssimos concorrentes. Como que a gente faz para conseguir rentabilizar isso? Aí, minha resposta padrão preço é diferente de valor. Se a gente conseguir passar para o nosso cliente que a gente tem um valor que vale mais, seja o quê? Pontualidade, segurança, tudo isso, a gente consegue passar isso para o preço. E a gente está fazendo um trabalho lá, né, nessa mineradora, que é um trabalho sensacional. E isso vale para a mineradora quanto para um comércio pequeno. Para ser um bom gestor, ter esse entendimento, tem que ter alguma característica específica que dá uma vantagem competitiva, por exemplo? Alguma habilidade? Cara, vamos lá. Curiosidade. Disciplina. É uma coisa que todo mundo fala, né? Mas é um fato. Se você tiver curiosidade para sempre estar aprendendo, tiver disciplina e regularidade, você vai chegar muito longe. E assim, como a nossa base é muito baixa, a nossa base de conhecimento de gestão, a grande maioria das pessoas que empreendem não tem esse conhecimento, então quem faz o básico bem feito... Se destaca muito rápido. Muito rápido. A diferença é muito grande. É o que a Cris Junqueira fala, né, exemplo? É fazer o básico bem feito e é verdade. É só aprender isso, que é básico, tá? Que vai se destacar. E quando a gente ouve isso, tipo, que vem de uma cultura de uma grande empresa, por exemplo, eu cito a Cris, cara, parece soar muito uma historinha bonita, porque a gente acha que, não, deve ter uma receita muito mágica aqui, e não existe isso, acho que não existe essa receita, então, o negócio é de fato... Vamos lá, primeira coisa, você tem que saber também o que vender, né? Que é uma coisa que já está sendo muito repetido, mas é verdade, é achar a dor do cliente. A gente tem que achar a dor e levar o remédio para essa dor. Certo? No nosso caso, a dor é o quê? Empreendedores, num número absurdo, que entendem muito do produto que vende, que tem uma força de vontade muito grande, que trabalha de sol a sol, que sonha em ter a escala 6x1, né? Que é 7x7, e que não vê o dinheiro. Trabalha, vende e não vê o dinheiro no final do mês. Está sempre atolado. Endividamento do Brasil, da família média do Brasil, está cada vez mais alto, né? Então, essa é a dor. E quando você fala para esse público com uma linguagem fácil, que eles conseguem entender e que eles conseguem ver o resultado de imediato, esse produto tem um potencial de fazer muita coisa. Tá? Quando a gente pensa nesse sentido, nesse tipo de conhecimento específico, acaba sempre nessa parte cultural. De que forma? Deixa eu contextualizar. Quando a gente pensa que a China, por exemplo, é um grande polo esportivo, está na frente nas Olimpíadas, assim, nas últimas 3, 4 Olimpíadas,
quando você para estudar isso, você entende que o esporte é muito consequência da disciplina. Sim. E o povo chinês, como cultura, desde muito pequeno já é muito disciplinado. Então, obviamente, tem essa tendência que acaba acabando lá no esporte. Então, performar no esporte acaba sendo uma consequência. O americano tem esse estereótipo de ser muito bom com investimentos, com finanças, enfim. E quando você para estudar de novo a cultura desse povo, é um povo que tem contato com isso desde muito cedo. Então o cara ouve sobre empreender desde muito cedo, sobre investir e tal. Meritocracia. Perfeito. Quando a gente para entender a cultura, o que o brasileiro aprende desde pequeno, obviamente vai acarretar numa consequência lá na frente também. E o que quando a gente for estudar isso, a gente perceber, não tem como a gente não ser um povo endividado com a cultura que a gente tem hoje. Por quê? Um exemplo muito clássico. O Brasil é o único país no mundo que a gente escuta desde pequeno uma propaganda na televisão que o cara pode comprar uma geladeira e parcelar ela em 24 vezes. Então a gente já cresce a gente tem assimilando... várias jabuticabas aqui no Brasil, né? A gente Cartão já cresce... de crédito parcelado. a gente já cresce aprendendo que, tipo assim, mano, a gente precisa parcelar, precisa endividar para comprar uma geladeira. Para comprar uma televisão, a gente precisa se endividar. Sim. Então, a consequência disso é o que a gente vê hoje, né? Esse endividamento só país, pessoa física, empresa. Como que a gente sai disso? Como que a gente muda em termos de cultura? Porque hoje o cara que acessa um MBA, por exemplo, é um número muito pequeno ainda. Ainda assim. Como que a gente transforma isso em algo comum, por exemplo? Tá. Eu acho assim que a grande resposta para o Brasil mudar de rumo está no empreendedorismo. Quem empreende é quem paga a conta. O governo não paga a conta, o governo não gera riqueza. O dinheiro do governo, vamos tratar o governo como empresa. O faturamento do governo é o imposto. E quem paga o imposto é quem empreende, é quem gera negócios. Então a sacada está aí. Eu, por exemplo, sempre tive um desejo muito grande de mudar, que seja pelo menos o ambiente que eu vivo. E até muito tempo eu achava que isso estava na política. Falei, pô, via de regra tem que ser político para mudar de fato alguma coisa. E depois eu fui entender que não. Que a minha vocação estava na educação para transmitir isso tudo que eu aprendo no dia a dia. Então, se eu pegar esse conhecimento e replicar e fazer empresas dos nossos alunos serem cada vez maiores, mais fortes, a gente de fato vai estar contribuindo para a prosperidade do nosso país. E outra coisa, empresa não é filantropia. Empresa tem que dar lucro. E do lucro a gente vai fazer filantropia. Perfeito. Eu concordo com tudo que você falou, só tem uma coisa que me preocupa, por exemplo. Eu acredito que o empreendedorismo é esse caminho também, só que numa cultura que nós vivemos, a gente vai ter cada vez mais empresários despreparados, ou seja, cada vez mais empresários que vão quebrar, que não vão dar lucro, que vão se endividar. Exato. Então, como que a gente transforma isso que você faz, por exemplo, que é a educação, e eu acredito que a educação ela até antecede um pouco o empreendedorismo, tem que educar esse cara a empreender. Exato. Com esse tipo paralelo. Perfeito. Como que a gente transforma isso que você faz numa proporção maior? Como que a gente transforma isso, como que as pessoas que não trabalham contigo, mas conseguem contribuir com isso, por exemplo? A gente tem um modelo educacional já há algumas décadas, num formato, tá? Que é um formato que está aí, a gente vê. E agora com a internet, com essa desburocratização do acesso à informação, a gente fica mais forte. Certo. Né? Porque agora a comunicação não é mais a comunicação oficial alinhada com quem quer direcionar. Perfeito. Na internet a gente tem muito mais acesso. Obviamente que tudo que é novo tem um lado bom e tem um lado ruim. Tem muito oportunista aí que quer vender milagre, mas milagre só Jesus Cristo, né? A gente tem que trabalhar. Mas eu acho que está caminhando, o mercado digital em si está se profissionalizando muito. Eu acho que está começando a filtrar cada vez mais, né? Sim, a filtrar cada vez mais, exatamente. Eu, assim, as barreiras de entrada vão ficar cada vez mais altas. Ainda tem espaço, claro, mas as barreiras de entrada estão cada vez mais altas. Então todo mundo já percebendo quem de fato traz um conteúdo que é relevante e quem está ali falando besteira, né? E a própria essa geração Z que está chegando aí, que é uma geração muito imediatista, que é as coisas de imediato na hora, está entendendo que alguns expoentes ali é exceção, não é regra. Certo?
A regra é a lei da semeadura. Você vai colher o que você vai plantar. Você não vai plantar mamão e colher laranja, né? E a gente tem que construir isso junto. O problema da geração Z aí, que pegou o boom inicial da internet e os pais ainda não estavam preparados, não estou culpando ninguém porque eu faria a mesma coisa. Então não conseguiu acompanhar o que a criançada estava consumindo, tendo acesso, e deu no que deu. A geração total imediatista, não tem muita persistência em nada, muda muito de emprego, não consegue fazer carreira, e sempre com aquele sonho de pegar alguém que bombou, que é exceção, que não é regra. Perfeito. Né? A gente viveu um momento, até o Bruno que está aqui também veio do mercado digital, então a gente viu muitas coisas assim, nesse período que antecedeu a pandemia, por exemplo, que foi o verdadeiro boom da internet. A gente via muito jovem de 16, 17, 18 anos ganhando milhões de reais. Exato, assim. exato. E criou-se essa cultura, né? Mas é exceção, não é regra. Perfeito. Que você enriqueceria muito rápido com a internet. E aí as pessoas, cara, a gente percebeu, Thiago, que se o cara fizesse alguma coisa durante 3 meses e ele não fosse milionário, ele ficava frustrado. Frustrado, imediatismo. Né? Mas na característica então, da geração. E eu acho que é legal você trazer esse ponto, porque não é algo normal, né? Não é algo, apesar de por um período ter sido comum, a gente ter visto muitos casos, até porque o mercado era novo, ainda não tinha barreiras e tal. Como todo novo mercado, tem muita oportunidade. Certo. Mas não é essa a trilha normal do empresário que dá muito certo, né? Não é. A trilha normal do empresário é a lei da semeadura. Isso desde sempre, tá? Isso vem desde os princípios judaico-cristãos, que são os princípios que a nossa sociedade foi moldada. Estão querendo mudar muita coisa aí, mas a sociedade, como a gente conhece, foi feita em cima de tentativa e erro, certo? O que está certo repete, se aprimora, o que está errado descarta, e vamos crescendo assim. Não é pegar hoje, demonizar tudo, falar, não, tá tudo errado, zero e faz de novo. Certo. A gente vai estar recuando 2000 anos. Certo. Não temos que fazer isso. Temos que pegar o modelo que está certo, melhorar e replicar, certo? Aí você me perguntou assim, como que faz as pessoas terem acesso a isso? A internet está ajudando muito, tá? E a gente dá valor aos exemplos de pessoas que construíram as coisas com persistência, com a lei da semeadura correta. Exato. Esse tipo de pessoas são as pessoas que têm que ser admiradas. Eu brinco que nos Estados Unidos, por exemplo, um grande empresário lá, todo mundo fala, puxa, quero ser igual a ele e tal. Já no Brasil não. Se a gente vê um grande empresário, é ladrão, é sonegador, é não sei o quê. Perfeito. A gente tem que mudar isso culturalmente. Perfeito. E isso muda dentro das nossas empresas. Outra coisa que eu falo nos negócios que eu participo é demita rápido e contrate devagar. Por quê? Você entendeu que a pessoa não tem fit cultural com o negócio, não era nem para estar ali. E a premissa básica para contratar um colaborador é que ele tenha fit cultural com a empresa. O que é fit cultural? Que ele comungue dos mesmos objetivos, estilo de vida, onde quer chegar, porque aí vai desenvolver mais fácil um senso de pertencimento, e esse senso de pertencimento vira resultado, vira lucro, e esse lucro é redistribuído entre quem participou para fazer esse lucro. Certo. Então, é muito comum hoje a gente ver o que as empresas estão cheias de amigos, né? O cara no início, para pagar mais barato, contrata um cara ali que é muito mais próximo. Exato. E conforme vai crescendo, esse amigo também vai galgando ali. Exato. E a gente até escutou alguns exemplos aqui, por exemplo, de grandes empresas que o cara foi lá fazer uma consultoria, chegou lá, o diretor financeiro era o ex-motorista do cara. O que mais tem? Né? E aí amigo, esse parente. cara tinha um entendimento muito pequeno do que a empresa precisava para ir para um outro estágio. Exato. E aí o dono da empresa fala, putz, mas eu não consigo demitir esse cara, né? Regra básica, não contrate quem você não pode demitir. Perfeito, isso que eu ia te perguntar. Não vai ter um problema. Então, quando o cara tem um laço muito forte, um vínculo ali, é melhor não contratar. É melhor não contratar. As amizades amizades com trabalho é melhor você fazer durante o processo. Não começar um negócio já por causa da amizade. Porque você não pode contratar quem você não pode demitir. Certo? Então é melhor cada amigo continuar com o seu negócio e a amizade prevalecer. Porque a economia do Brasil é muito volátil, muito instável. Certo? Só no ano passado mais de 2 milhões de negócios fecharam. Cara, isso coisa, é 4 empresas a cada minuto. Caraca, então, você empreender no Brasil, a chance de dar errado é muito maior do que de dar certo. Certo? Ainda mais sem acesso à informação de qualidade
e sem acesso a esse tripé que eu falei da gestão. Perfeito. Tem um ponto aqui, uma curiosidade que eu tenho, que é o seguinte. Óbvio, empreendendo no Brasil é um desafio, isso é muito claro. Mas mesmo assim, ao mesmo tempo que muita gente dá errado, tem gente que dá certo. Sim. Então, óbvio, não é um fator decisivo do tipo assim, vai dar errado só por empreender. Quando a gente para olhar esses fatores, tem muito fator da falta de conhecimento e tem esse fator instabilidade política, Brasil, enfim. Quanto que representa cada um? Isso é meio a meio? Esse tanto de empresa fechar é mais por causa desse cenário ou é mais por essa falta de conhecimento? Talvez? Cara, eu posso afirmar que é 100% por falta de conhecimento. Então quer dizer que esse mesmo sendo um desafiador não é algo que determina a fechada da empresa? Pelo contrário. Isso, a meu ver, é oportunidade. Você tem que olhar, na verdade é o seguinte, você tem que olhar para si. Culturalmente, o brasileiro gosta de terceirizar a culpa. Ah, eu não dei certo por causa de fulano, ciclano me roubou, Beltrano fez aquilo, o governo esquerda é assim, o governo direita é assado, e não olha para si, fica culpando e a vida passa. Se a gente olhar para si, olhar para dentro da gente, do nosso negócio, com certeza a gente vai ter resultado melhor. Isso serve para negócio e para vida pessoal. Certo. Imagina você tá lá sem saúde, engordando e tal, e culpando o universo. Ah, não, porque aqui em casa a comida é muito boa, porque é difícil, porque o meu trabalho me toma todo o tempo, eu não tenho tempo para fazer exercício, porque minha empresa está em crise, eu não tenho cabeça para... Você pode arrumar milhões de culpas, né? Terceirizar a culpa. Agora, a resposta está dentro de você mesmo. Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, no trabalho. Então, se você olhar para dentro do teu negócio, estruturar ele bem, ter essas ferramentas de gestão aí, principalmente financeira, que é a base, você vai ter resultado. O Brasil, aí sim, é na crise que vem a oportunidade. Porque na crise, quem não faz isso vai estar instável e você vai estar lá sólido. Certo. E uma coisa que, bom, a gente que é do meio de educação já há mais de 4 anos, a gente foi acumulando uma série de entendimentos, digamos assim. A primeira percepção que a gente tem é, hoje você partir para a linha educacional do Brasil não é algo, não seria o mercado mais rentável, digamos assim. A gente tem o entendimento que se a gente fosse, por exemplo, um podcast de entretenimento, se a gente ficasse promovendo aqui fofocas, polêmicas, nós seríamos 10 vezes maior. Comercialmente falando, ganharíamos até mais dinheiro com a própria estrutura de geração de conteúdo. Por que a gente entendeu isso? Porque as pessoas que vêm, que acompanham, que assistem, na sua maioria são pessoas que já têm a consciência que precisa daquele tipo de conteúdo para ir para um outro estágio. Mas é uma pequena parcela. Sim. Qual é a grande parcela hoje da massa que consome conteúdos na internet? São pessoas que não sabem que precisa ainda de algum conteúdo educacional para melhorar o resultado em alguma área da vida. Por que eu estou te falando isso? Porque hoje, talvez, o maior número de empresários nem sabe que precisa desse tipo de conteúdo. Como que conscientiza esse cara que ele precisa desse tipo de informação, por exemplo? Bom, aí vem a questão que eu disse de frequência, regularidade, persistência e mostrar os resultados de quem conseguiu atingir. A gente sempre tem que dar muito exemplo. E como eu estava falando lá atrás desse modelo novo de educação, das imersões, da minha percepção em relação a isso, eu acho que isso é excelente para dar um start, para a pessoa entender que, espera aí, eu preciso mudar, preciso olhar para dentro do meu negócio. Porém, isso para durar, para ter uma regularidade, para isso dar resultado de fato na ponta, a gente precisa criar uma forma para que essas informações sejam feitas de forma consistente. Eu, por exemplo, lá atrás participei de algumas imersões que com 2 semanas eu não lembrava o que tinha sido dito. Aí onde surge o nosso modelo de negócio, que é o quê? A gente pega empreendedores, empresários, líderes e tem um encontro mensal de um final de semana com eles, porém durante 12 meses. Certo. Além de conteúdo digital, para ele poder ter esse acompanhamento no dia a dia. Então a gente consegue alongar a experiência para que em 1 ano o conteúdo seja melhor assimilado. Obviamente que cada final de semana que passam na imersão lá com a gente, no presencial, sai com a vida mudada, com muita ferramenta de gestão que a gente vai acompanhando depois no dia a dia e que vê resultado direto na ponta. Então, se a gente aumentar essa base de
empreendedores e líderes com conhecimento, esse conhecimento multiplica, se replica. Só que a gente não vai querer ter esse resultado no dia seguinte. Certo. É a médio prazo, não tem jeito. Aí você falando de um podcast de entretenimento. Obviamente que a grande massa quer esse tipo de conteúdo. Mas aqui a gente está falando em coisas feitas para durar. Uau, Né? A gente está acredito nisso. pensando no longo prazo. Perfeito. E no impacto que você pode causar. E no impacto né? de fato que a gente pode causar. Né? A gente de fato vai estar resolvendo uma dor. Uma coisa de entretenimento é uma anestesia. Vai anestesiar a mente da pessoa naquele dia, vai conseguir desligar dos seus problemas, mas no dia seguinte o problema está lá. Continua. E com educação de qualidade em gestão, a gente vai resolver o problema. Perfeito. Hoje, a gente falou muito desse imediatismo, eu acho que vai muito com o modelo de negócio que você está desenvolvendo. Hoje o cara, por ter essa cultura já do imediatismo, ele tende a preferir essa imersão de 2, 3 dias. Sim. E aí você vai para uma linha um pouco diferente. Como que você lida com esse contra-intuitivo, esse método meio contra-intuitivo? Na verdade o modelo que a gente o nosso principal produto é um modelo conservador. Perfeito. É um produto que já existe há muito tempo, porém a gente mudou o conteúdo desse produto. Certo. Os MBAs que existem aí já estão há muito tempo no mercado, porém na pegada acadêmica. Certo. E a gente mantém o formato de tempo, porém com conteúdo de prática. Certo? E a gente desenvolveu um novo produto junto a isso, que também é uma imersão. A gente faz uma imersão inicial. Por exemplo, na próxima semana faremos uma na Vitória para 1.000 empresários. A gente faz essa imersão inicial de um dia, 12 horas, onde ali tem um encantamento. E ali a gente consegue provar que pequenas dosagens de remédio para grandes problemas não vão resolver. Que a gente precisa de dosagens maiores e mais regulares. Certo, que é onde encaixa, né? O tratamento para um problema não é da noite para o dia. O tratamento é a médio prazo. Perfeito. Que é o nosso MBA, que tem essa duração maior. Tem alguma forma hoje do empresário fazer uma autoanálise, um exame, um diagnóstico do negócio dele, que mesmo ele ganhando dinheiro, ele consegue perceber se ele está errando na gestão? Algum exame rápido? A gente tem uma ferramenta que é de diagnóstico de negócios, que ele vai responder ali 30 perguntas ali, que no final a gente dá uma nota do grau dele de necessidade de fazer esse tratamento. Então, mesmo ele ganhando dinheiro, tendo um lucro, ele consegue ver se ele poderia ser melhor. Claro. É o que eu falei lá no início. Existem produtos ainda com margens muito grandes. Aí o cara se engana achando que está tudo bem, que ele está ganhando dinheiro, porém ele está deixando dinheiro na mesa. Está perdendo aí um potencial gigante de ganhar muito mais. Um custo de oportunidade, por exemplo, gigante, né? E isso acontece muito. Esse tipo de conhecimento, ele independe do segmento. Se o cara for, por exemplo, sei lá, trabalhar na SpaceX, ele vai usar esse mesmo conhecimento. A base é a mesma. A base de gestão é a mesma. Cara, nas nossas turmas a gente tem lá... vamos lá. Arquiteto que montou loja de decoração. A gente tem farmacêutico, formado em farmácia, que abriu uma farmácia. A gente tem músico, que quer abrir uma escola de música. Como temos também grandes empresários, empresa com 1.500 funcionários, Legal. Por exemplo. E a base é a mesma. E essa troca de conhecimento de todo mundo ali, esse ambiente de troca, gera insights e coisas para se aplicar na empresa no dia seguinte, que isso que é enriquecedor. Perfeito. É um network valiosíssimo você estar nesse ambiente. E o homem é fruto do meio, né? Perfeito. Se eu começar a andar hoje com quem gosta de surf, daqui a um mês eu estou comprando minha prancha e estou surfando também. Se eu for andar numa turma de ciclistas, daqui a pouco eu vou estar pedalando também. Você falou do esporte muito legal, porque uma das coisas que você deixa muito claro nas suas redes sociais também é que você é um maratonista, né? Sou. Qual que é o link que tem com essa parte empresarial? Total, aí? A maratona foi uma virada de chave da minha vida que sou muito grato ao que a corrida fez por mim. Esporte de alto rendimento, né? Eu estava na gravidez da minha primeira filha, a Maria Helena,
Logo na 12ª semana a gente identificou um problema na gravidez. A Maria Helena tem síndrome de Down. E poderia vir muitos problemas junto à síndrome de Down. Cardiopatias, enfim. E até então, eu altamente sedentário. Aí eu fiz uma promessa comigo mesmo. Falei, cara, se a Maria Helena nascer bem, eu vou correr uma maratona. Pô, pra quem não corria 500 metros, pra correr uma maratona, 42 quilômetros, loucura, né? E sempre lembrando daquela promessa. A Maria Helena nasceu 0. Fez todos os exames, testes, repetiu, e nenhum problema. A síndrome de Down tá lá, claro, mas nenhum outro problema poderia ter. Eu falei, puxa vida, agora eu vou ter que correr a maratona, né? Promessa é dívida. Aí comecei a treinar pra maratona. Faltando um mês pra prova, eu lesionei os 2 joelhos. Aí fui num amigo ortopedista e ele falou, Thiagão, cara, o negócio é o seguinte, você vai conseguir treinar tudo de novo pra uma maratona? Aí eu falei, pô, de jeito nenhum. É a primeira e única. Aí medicou, fizemos infiltração, tá? E falou, ó, você vai correr. Depois a gente trata do seu joelho. Mas você vai correr. Cara, eu fui fazer a prova, eu lembro até hoje, que no 38º quilômetro me deu cãibra em tudo. Pô, E a Maria Helena tava na linha de chegada. E eu olhava pro lado, na prova, um monte de gente deitado no chão, cãibra e vomitando, confusão de maratona. E eu falei, não, vou. E a promessa era completar correndo, eu não podia andar. Aí fui, quando cheguei no final, cara, tem um vídeo, depois eu compartilho com você, chegando e vendo minha filha, foi uma sensação assim, Uau, tá arrepio. foi demais. O vídeo quem assiste chora, e parou a maratona, todo mundo vendo eu abraçando minha filha. Mas a corrida, cara, desenvolveu em mim uma disciplina, um poder de superação, porque, pô, eu nunca fui atleta, tá? E isso tudo eu canalizei para minha vida pessoal e para trabalho, porque eu falo que não tem 2 vidas, não é a vida profissional e pessoal, a vida é uma vida só. E a gente tem que conseguir fazer tudo nessa vida que a gente tem. Aí depois disso eu virei atleta mesmo. Então você correu mais, aí a partir daí... Aí foi, aí agora eu tô fazendo um circuito que chama Majors Marathon, que são as principais maratonas do mundo. Aí você viaja o mundo correndo. Aí eu viajo 42 km. 42 km. Aí agora, e é legal da corrida é que a competição é comigo mesmo. Eu nunca vou bater um queniano lá de 2 horas da prova, mas eu quero abaixar o meu tempo. Perfeito. Né? E esse ano já fiz Londres em abril, Berlim agora. Aí o ano que vem tem Boston, Chicago, são 6 provas. É Londres, Berlim, Boston, Chicago, Nova York e Tóquio. Putz, eu nunca cheguei a correr uma maratona, mas já corri aí por muito tempo, 5, 7, enfim, quase 10 quilômetros. Uhum. E é uma batalha mental absurda, Total. assim, né? E outra, pra quem corre a maratona e pra quem corre 1 quilômetro. Porque toda vez que eu começo a correr, com 1 quilômetro eu acho que meu joelho tá doendo. Que aí... Tem ainda isso, mesmo depois de correr tantas vezes, essa... Total, o começo Pô, é por que assim... que eu tô fazendo isso? Aí depois de um tempo vai. Perfeito. Mas aí essa luta de você consigo mesmo, essa batalha, isso pro mental é fundamental. E aí vai refletindo pro trabalho, pro profissional, que você não imagina de onde que vem aquela força, e vem da corrida. Cara, eu chego... Minha agenda é bem puxada. Eu acordo cedo e chego tarde em casa. Eu chego em casa tarde, eu quero participar dos meus filhos ali, daquele momento da jantinha deles e tal, de 8 e pouco ali. Coloco eles para dormir e o tempo que eu tenho para correr é depois. Então eu corro 10, 11 da noite. Caraca. Todo mundo disciplina que embora mesmo. Mas eu não deixo de fazer. E é a hora que eu organizo meu pensamento. Perfeito. Eu tô ali sozinho, uma hora e pouco correndo. Aí vou... Ô, Thiagão, você falou de promessa, assim, a gente é muito também tudo pautado em princípios cristãos, a Bíblia, enfim. A gente acredita muito que a fé ela tem uma grande presença, independente do negócio, independente, enfim, na vida como um todo. Você como empresário, como que você acha que a fé dentro de um negócio ela consegue contribuir de alguma forma? Você acha que tem essa relação? Você acha que são coisas que não se misturam? Como que você enxerga isso? Cara, eu acho que tem muita relação, mas a própria Bíblia diz o quê? Orai e vigiai. Não adianta só orar, só ter fé e não fazer por onde. Tá? A fé nos leva a acreditar que fazendo o bem, fazendo o certo, o resultado pode demorar, mas ele vem. Certo. Aí é onde a fé entra. Tudo pode acontecer, o seu dia pode estar horrível,
pode estar dando errado, como o meu deu errado lá atrás, que eu tive que fechar a empresa com 15 dias, mas a fé trabalhou naquele momento dizendo, calma, é uma tribulação, você vai entender ainda o porquê disso tudo, e isso vai vir resultado para você lá na frente. No momento, eu estava perguntando por que comigo, mas depois eu entendi que eu precisava consertar a questão do ego, da vaidade. Estava novo, já tinha conquistado muita coisa e eu achava que o céu era o limite, que poderia atropelar qualquer um. Então eu perguntava por que comigo. No mesmo caso, na gravidez da minha filha, eu e a minha esposa, a Juliana, se perguntava, por que com a gente, cara? A gente, né, família organizada, a gente trabalha, corre atrás, dá emprego para muita gente, pensa no melhor de todo mundo, por que isso com a gente? Como se fosse uma punição, né? Tipo, uma punição, exato. O que eu fiz para merecer isso? Né? Como é que você enxerga isso hoje? E hoje a gente entende que não. Que aquilo, na verdade, foi mais um presente de Deus. Como minha empresa fechada foi um presente de Deus para mim, para melhorar enquanto pessoa. Uau. E a Maria Helena foi mais um presente de Deus para a gente melhorar. Né? Aí eu falo da Juliana, que é minha esposa, e ela tem que vir aqui, cara, você tem que conhecer ela. A Ju, ela morou aqui em São Paulo 10 anos, ela foi trainee do Pão de Açúcar com a Billy Diniz, sei lá, 20 mil candidatos para 10, 20 vagas. É um negócio absurdo. Né? Eu falo que ela é o lado inteligente do casal, eu sou o vendedor. Aí ela foi trainee do Pão de Açúcar, depois ela fez carreira na Ambev aqui, capitaneou um projeto de abertura de mais de 400 filiais lá de... Só empresa faca na caveira, né? Só, que eu tenho alguns amigos que trabalham na Ambev, o negócio é bizarro. E ela tá comigo nesse projeto. E a gente trabalha junto também. Então a gente fundou a NBS de Educação, porque a gente compartilha dos mesmos princípios, dos mesmos propósitos, e a gente passou por essa jornada de conhecer a dor. A Ju fazia rota aqui na Grande São Paulo, na periferia inteira, nos bares e tal, montando franquias para a Ambev. Então conhece também a dor de da quem... ponta, da realidade. Na ponta. Conhece grandes empresas, como funciona, e o boteco lá. Certo? E todo esse conhecimento, aliado ao nosso conhecimento acadêmico, que a gente também sempre se preparou, a gente está replicando isso, e o nosso objetivo, o nosso propósito é multiplicar cada vez mais esse conhecimento, gerar prosperidade de fato, não dependendo de governo, nada. Cada um cuidando da tua empresa e gerando resultado. E a filantropia vai ser feita com resultado de empresa. Certo. Hoje, se você tivesse começando a sua carreira novamente, por exemplo, com essa visão que você já tem, imagina lá o Thiago com 17, 18 anos, o primeiro passo é ingressaria na faculdade. Sim, eu acredito muito ainda na educação formal, não no modelo que ela é, mas eu acredito que a gente tem que pagar esse pedágio de tempo para criar casca. Eu não acredito muito nessas fórmulas milagrosas de mudar a vida do dia para a noite. Não, perfeito, mas não seria, em termos de prático, não seria mais efetivo você, por exemplo, abrir o seu primeiro negócio do que para uma faculdade? Porque o grande dilema que a gente tem, por que eu estou te perguntando isso? Porque eu vivi muito isso na pele, de quando abandonar a faculdade, Thiago, tipo assim, putz, vou fazer o quê, velho? Porque, beleza, já entendi que aqui não vai me trazer o que eu quero, então, cara, não vou perder mais 4 anos. Eu também entendi isso na minha faculdade. No segundo ano da minha faculdade, eu falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer aqui até o final? Do tipo, não tá agregando. Mas eu, na minha cabeça, falei, não, vou concluir, porque eu depois não quero começar outra do zero. Mas você usa isso hoje ou não? Não, da minha faculdade, zero. A minha formação... Mas então não seria mais efetivo ter abandonado, por exemplo, se você nem usa? Sim, mas eu acredito que nesse período de estar na faculdade, que é a idade ali de 17 a 21, uma coisa assim, a gente ainda não tem consciência das responsabilidades que a gente precisa assumir para que, de fato, a gente gere muito resultado. A gente está ainda um pouco deslumbrado e é normal, é da idade. Então, essa casca, essa maturidade vem com o tempo. Eu hoje, no auge dos meus 42 anos, falar assim, não deveria ter feito lá atrás, ótimo. Mas se eu não tivesse passado por aquilo lá atrás, talvez eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Perfeito. Então você acha que é mais relacionado ao caráter do que propriamente o impacto direto, eu acho que é mais financeiro? Eu acho que é mais relacionado à curva de aprendizado. Certo. Não que aquilo que você está aprendendo naquela época é o que vai definir, mas é a curva de aprendizado. Vou dar um exemplo aqui em paralelo, que eu acho que você vai entender bem o que eu quero dizer.
relação, por exemplo, ao o trabalho online, o home office e o trabalho presencial. Certo. Você pode defender e falar, pô, home office é lindo, você não tem o tempo do deslocamento, você ganha em produtividade, você não precisa viajar para fazer uma reunião, você pode fazer de onde você está. Ótimo, também concordo. Mas o tete a tete, o crescimento pessoal, eu estou aqui, eu estou te observando, sua linguagem corporal, a sua expressão, quando eu falo uma coisa que agrada, quando eu falo uma coisa que não agrada tanto. Então, essa construção de profissional é do presencial. Então, essa geração que está chegando, que quer 100% home office, vai ficar prejudicada lá na frente, porque não passou por esse crescimento, certo? Agora, hoje, na minha posição, na minha carreira, eu falar assim, não, eu vou fazer home office, vou participar de algumas reuniões presenciais, vou ter um excelente resultado. Mas pegar um garoto que está começando agora e fazer isso, eu vou estar prejudicando o crescimento dele. Então são etapas em momentos diferentes. É uma etapa a ser cumprida. Perfeito. E isso volta para a pergunta anterior da faculdade. Eu acho que é uma etapa a ser cumprida. Aí tá, você pega números, vamos falar de fatos e dados. Eu, né, como um bom gestor, né? Doutorando ainda, a gente trabalha muito com fatos e dados empíricos, né? Aí você fala assim, porra, mas o Zuckerberg largou a faculdade e tá lá. Eu até postei esses dias, eu vou achar e vou te mandar. Número de unicórnios, unicórnio, empresa de um bi, né? Pela graduação de quem fundou. Aí os não graduados é o menor número. Aí tem quem tem faculdade, quem tem mestrado, quem tem MBA, quem tem não sei o quê, aí vai crescendo. Certo. Então assim, a gente não pode tratar a exceção como regra. Quem não fez uma graduação pode bombar? Claro que pode, pô. Lógico que pode. Mas, empiricamente, fatos e dados, o número de pessoas que bombaram, que tenha isso, é maior. Eu acho que, assim, só para deixar muito claro, assim, não tô falando que quem não faz faculdade vai ter mais sucesso, de forma nenhuma. Até quando eu abandonei a faculdade, não foi pensando em ser o Mark Zuckerberg e vou abrir uma empresa e valer $1 bilhão, não. A visão que eu tenho é o seguinte... Quem sabe? A visão que eu tenho é o seguinte, as pessoas entram por um motivo na faculdade... E esse motivo não é atendido. Não. Porque você fala assim, entra na faculdade para você mudar o seu caráter. É uma coisa. 90% das pessoas que entram na faculdade entram porque elas querem ganhar mais dinheiro. E elas não ganham mais dinheiro. Não, então, assim, a faculdade não entrega aquilo que as pessoas buscam. Você fala assim, cara, meu sonho é ser engenheiro. Não tem como você ser engenheiro se você não tem uma faculdade. Sim. Agora, assim, o jovem que está com 17, 18 anos, a primeira coisa que o cara quer, ele quer ascender financeiramente. Não quer mais depender dos pais, não quer mais... Aí você fica né? Perfeito. Você quer ficar 5, 6 anos na faculdade, você sair... quando eu fui para a UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, na época, em 2016, era a terceira maior do país em engenharia civil. Só perdia para a USP e Unicamp. Então, quando você está na terceira maior universidade do país, no curso que você cursa, a expectativa mínima que você tem é que você está garantido financeiramente. Você fala, putz, cara, o maior desafio que é entrar aqui, eu consegui. Então, assim, eu via amigos, na sua maioria, se formando. Os que conseguiam um trabalho no segmento de engenharia civil ganhavam seus 3 mil, 4 mil reais. Hoje você não precisa de uma faculdade para pagar 3, 4 mil reais. Então, talvez os amigos que mais cresceram financeiramente pós-faculdade nem trabalham com engenharia. A maioria foi para a Stone, trabalha com máquina de cartão de crédito. A outra grande parte foi para o mercado financeiro, trabalhar na IQI, na época que a IQI nasceu lá. Então, assim, o meu grande ponto é... Como que baliza esse conhecimento acadêmico que você disse que é importante até para o cara ter essa formação de caráter, mas ao mesmo tempo consiga crescer financeiramente? Então, é o que eu falei ali, é a curva de aprendizado, na verdade. São as etapas que você tem que cumprir pela vida para criar casca para poder chegar lá. E a gente não pode tratar a exceção como regra. Perfeito. Obviamente que quem não fez lá pode bombar, vai também, se tiver habilidade, né? Mas é uma exceção. Como eu falei ali, posso depois compartilhar com vocês os números de quem... eu acredito mesmo. Quem passou no passo a passo. Vou dar outro exemplo aqui, por exemplo. Jorge Paulo Lema é um dos caras, por exemplo, que hoje tem muitas graduações, estudou em Harvard, enfim, exato. Tem muito mais gente assim do que quem não fez. Tá? Então isso é fato, é empírico. Vou te dar outro exemplo. Por exemplo, um médico. O cara formou ali em medicina e, 6 anos sem ganhar nada... Né, doido para querer ganhar um dinheiro, formou, como é que você bota na cabeça desse jovem que ele tem que fazer uma residência e passar mais 2 ou 4 anos sem ganhar dinheiro para começar a ganhar dinheiro?
Aí ele vê o colega dele da mesma turma, que se formou, já tá dando plantão e tal, já tá ganhando seus 10, 15, 20 mil reais. Como é que você bota na cabeça? Você tem um filho que se formou, o colega dele já comprou o carro e tá bombando. Não, você vai ficar mais 4 anos aqui estudando. Então, são as etapas que a gente tem que passar pela vida, que é aquilo que eu falei lá atrás, é tentativa e erro, né? A gente já aprendeu que passando por essas etapas, a chance, a probabilidade empírica e matemática de você ter um resultado melhor é maior, mas não anula a exceção. Toda regra tem exceção, claro. Né? Tem pessoas que não se dão bem com estar ali no formal e tal, e que vai voar também. Mas você acha que teria que mudar o formato? Você acha que o formato que é hoje é eficiente? O que teria que mudar para ser algo eficiente, por exemplo? É uma coisa mais prática. A gente começa daí. É o que a NBS hoje vem propondo. É teoria com prática. A gente fica hoje na academia, na faculdade, fica 4, 5, 6 anos de teoria. E muitas das coisas não utilizamos. Isso eu acho que é o grande quase tudo. O professor tá falando, o aluno tá com o celular aqui, abre o chat GPT ali e já sabe do que tá falando, indo e voltando. Perfeito. Como é que a gente muda isso? Muito mais veloz também, né? Muito mais veloz, velocidade de informação. Como é que a gente muda isso? Pegando o professor lá e botando não só um teórico, botando um cara da prática. Que ele vai começar a mostrar exemplos do dia a dia que o aluno vai falar, pô, realmente isso acontece. E inclusive lá em 2016 já era algo que eu escutava bastante no campus, que os alunos já estavam se atentando para isso. Por exemplo, tinha alguns amigos que faziam administração de empresa. Aí o cara tinha alguns professores que nunca esteve à frente de uma empresa. Então o cara pensava, putz, mano, mas como é que esse cara sabe a realidade, né? Então acho que quando você traz esse modelo de negócio, por ter estado à frente, obviamente tende a dar muito mais resultado, porque você já fez a prática. Total, já tava eu vou lá. falar por mim. Isso devia ser uma premissa, inclusive, para ser um professor acadêmico. Eu falo por mim, que eu estudo até hoje, faço doutorado e não vou parar. Quando eu tenho algum professor que é só acadêmico, que ele não teve a vivência, eu tenho muita dificuldade de concentração. Eu tenho TDAH altíssimo, que na minha época lá não era TDAH, fazia o teste de QI, né? Certo. Minha mãe fez, né? O que aconteceu na escola? Eu olhava a pessoa falando 1 minuto, já entendia e uma hora de bagunça. É isso. Minha mãe era supervisora da escola, coitada, passou muita vergonha comigo. E na época não existia, né, TDAH, não sabia o que esse menino é. Esse menino é levado, é bagunceiro e tal. Mal criado, né? Aí a gente fez um teste de QI na época, que deu 148, um QI elevado. Depois você dá um Google aí e vê o que é 148. Eu sei o que é 148. E deu isso, e isso por muito tempo me atrapalhou. Porque eu pegava muito rápido e não tinha persistência, disciplina nas coisas. Quando eu consegui domar isso, que veio com a corrida também... Perfeito, é isso que eu ia te perguntar. Aí potencializou. Então, e hoje, até nas minhas aulas, onde eu sou aluno, doutorado e tal, quando eu vejo um professor que é 100% acadêmico, quando eu puxo o currículo do cara e vejo que ele não sentiu a dor da ponta, eu tenho muita dificuldade. Mas tem que trabalhar isso em mim. Falando em termos de característica, né? No geral, assim, gestão, né? A pessoa que tende a ser mais estudiosa e tal, ela tem na sua maioria, um desafio de colocar aquilo em prática, né? Sim. E apesar de você ser um cara extremamente acadêmico, eu percebo que você tem essa facilidade de praticar, não é tão introvertido. Não, isso foi a minha base. Eu falo que o casamento dos meus pais foi a junção perfeita. Enquanto a minha mãe forçava para estudar, meu pai forçava a gente trabalhar. Então, não tinha férias eram nas lojas. Então... Certo. Então esse ambiente moldou, construiu já esse... Forjou o Thiago que é hoje, né? E lá em casa, os 3 irmãos, apesar das diferenças de todos, a gente tem... A gente vê que a estrutura é a mesma. A gente vê que a estrutura é a mesma, né? O que você acha que hoje, pro jovem, é essencial ele aprender, assim, em termos de negócio, vai? O cara tá começando a carreira, conteúdos que ele tem que dominar para ele conseguir se destacar, independente se for empresário, Primeira coisa, de berço, que não tem na academia hoje, nas escolas, que tem que ter educação financeira. Isso é básico. Isso tem que ter para criança na escola. Porque uma coisa é o quanto você ganha, outra coisa é o quanto você gasta.
começa na vida pessoal e depois vai para a vida profissional. Certo. Se uma criança hoje na escola entende educação financeira, o que é faturamento e o que é custo, o que ele pode gastar de fato, se ele aprende desde a base lá e ele aprende lei da semeadura e meritocracia, a gente vai formar Uma adultos vantagem muito competitiva. melhores, tá? Então a gente não vai partir para o lado do vitimismo, que hoje é comum, né? Certo. E a gente vai mudar esse vitimismo para meritocracia. Fala, não, pera aí, se eu quero isso, eu tenho que fazer. Lá em casa, por exemplo, era interior e o nosso sonho era ter ganhar motinha, moto elétrica. Na época nem era elétrica, era a combustão, motor 2 tempos, óleo diesel. Certo. Aham. E meu pai falava assim, olha, vocês vão ganhar uma moto nova se tirar 9 o ano inteiro, acima de 9. Era... Era eu e meu irmão mais velho. Então chegava no final do ano, apresentava o boletim da escola, acima de 9, trocava a moto. Cara, e que Total. estratégia, né? Fala assim, o ano inteiro. Se você tirar o ano inteiro... Não, Nossa. ele obrigava a gente a estudar assim, numa coisa. Ele descobriu a nossa dor, o que a gente mais gostava, que era a motinha, e vinculou a isso e foi, e sempre deu certo. Logicamente que eu era prejudicado, porque meu irmão mais velho, mais esperto um pouco, a dele trocava por uma nova e eu herdava dele. Ah, perfeito. Todo mundo que tem um irmão mais velho sabe o que é isso, né? Todo Mas mundo. tá valendo. Mas olha que sacada. Entendeu? Então hoje, as crianças, quando tiram a nota baixa, qual é a reação dos pais? Ah, o professor não ensinou direito, é vitimizar. Vem cá, meu filho, mão na cabeça. E não olha para dentro e fala, peraí, o que você se dedicou para ter um resultado melhor? Certo. Hoje tem algum modelo de educação que você acha que é de algum país que já funciona, que já atua desta forma, por exemplo? A NBS se baseou no quê? Tem alguma referência? Tem várias referências, na verdade. Tem muita coisa sendo testada no mundo inteiro. Obviamente que tem esse conflito político e econômico. Então, como até pouco tempo atrás a característica do mundo estava mais indo para a área do progressismo, mais indo para a área do keynesianismo lá de trás, que é o que? O Estado grande, o Estado provedor e tal. Então, as barreiras de se oficializar esses modelos eram muito grandes. Hoje está diminuindo um pouco, tá? Mas existem muitas escolas, principalmente escolas particulares aí, que já total com viés meritocrático, com educação financeira já para as crianças desde a base. E isso é um trabalho que tem que ser replicado, massificado, que aí sim a gente muda de fato o país como um todo. Muda culturalmente, né? Aquilo que a gente estava falando lá atrás. Você sabe que essa semana eu tava pensando em algumas coisas, assim, tava tendo algumas dúvidas em relação a alguns assuntos. Por exemplo, quando a gente trata o governo como um Estado, como uma empresa, você pensa assim, putz, é uma empresa fantástica, porque todo mês tem muita margem, muito lucro ali e tal. Lucro não tem, não. Tem muito faturamento, Porque mas faturamento. aí o grande lance se tivesse uma boa gestão, não teria problema ter um Estado grande, né? Porque se fosse uma boa gestão, o problema é ter um Estado grande ou o problema é ter um Estado grande com má gestão? O problema está na origem. Me explica como um vereador de uma cidade pequena tem que gastar R$1 milhão numa campanha para ter um salário de R$6 mil. Certo. Por que ele faria isso? Botar R$1 milhão no risco, sem saber se vai ganhar ou não, para contrapartida ser um salário de R$6 mil. Certo. Então o nosso problema está na origem. O cara que entrou para isso, ele já tem um comprometimento financeiro muito grande. Então já a barreira de entrada para novos entrantes aí que tenham boas intenções já limita aí. Então já entra com a necessidade de ter que voltar com esse dinheiro. Tá, entendi. Então já entra com a propensão a fazer algo indevido. Então o nosso modelo político já está errado na base, né? Pega o fundão eleitoral lá de 6 bi, né? 5 ou 6 bi, que é um dinheiro para política, para campanha política. Meu Deus do céu. Agora, e quem paga esse dinheiro? Quem empreende é imposto. O governo não gera dinheiro. Quem gera dinheiro é o pagador de impostos. O faturamento do governo é o imposto arrecadado. Aí vamos aumentando o nosso leque, então. A gente fala de um legislativo, legislativo é o quê? Criar leis, né?
Quem está lá para criar leis, minimamente teria que ter feito um curso de direito. Esse cara muitas vezes não tem. A grande maioria não tem. Sequer tem um segundo grau. Pré-requisito, salvo engano, é comprovar que não é analfabeto, né? Cara, isso é Como é que um bizarro. cara desse vai criar leis? Então, É assim, tá muito é sonho a gente tratar o governo como empresa. Né? E ali no período ali pós Segunda Guerra Mundial, entre guerras, né? Surgiu um modelo econômico chamado keynesianismo, que é do John Maynard Keynes, que é falando que o Estado grande, o Estado provedor, certo? Então, o Estado vai fazendo grandes obras, essas grandes obras geram emprego e movimentam a economia. Num primeiro momento dá certo, aquece a economia. Porém, para bancar isso, quem banca isso? Quem paga imposto. Aí acaba aumentando a carga tributária até chegar a um ponto que inviabiliza a atividade produtiva, de fato. E existe aí um princípio aí matemático que chama curva de Laffer, que é um percentual de tributo que acima desse percentual acaba inviabilizando a atividade econômica. Porque o governo centralizador, ele não entende que quanto menor o percentual de tributo, mais vai fomentar a atividade econômica, mais vai gerar a roda, apesar do percentual ser mais baixo, vai ter mais faturamento, vai arrecadar mais. Ele não, ele quer aumentar a carga tributária, sacrificando quem produz, então o imposto vai ser mais alto, porém o faturamento mais baixo. Certo? Então acaba inchando a coisa. Longo prazo... E a longo prazo não funciona. E hoje aqui a gente vê que é um problema pontual nosso, que o governo não fala em redução de custos. Só fala em quê? Faturar mais, aumentar imposto, aumentar a arrecadação, sacrificando o setor produtivo. Então você pega lá um DRE, demonstrativo de resultado do governo, vamos tratar o governo como uma empresa. Está faturando muito, certo? Mais arrecadação, porém, os custos cada vez maiores. Então, faturamento menos todos os custos do governo dá negativo embaixo. Certo. Qual é o segredo? Reduzir custo, reduzir tributação também, que vai faturar mais, vai fomentar a atividade econômica. Certo. Você tem a referência de um bom gestor? Quem que é uma boa persona? Assim, que fala assim, caraca, esse cara é um bom gestor, esse cara é um cara a ser seguido, por exemplo. Nossa, viajei longe aqui. Tô pensando Independente de... Eu vou falar um cara que é gestor e que estava diretamente relacionado com o setor público há pouco tempo, que é um cara que a gente não aproveitou 5% do potencial dele para ver outro... Paulo Guedes. Outro cara como esse a gente vai ter não sei quando. Certo. Com a disposição que ele teve de encarar e fazer. Né? Mas o Paulo Guedes é o quê? Ele vem da escola de Chicago, que é altamente meritocrática. Sim. É altamente liberal na economia. É isso que eu estou falando. É o quê? Taxar menos para as indústrias produzirem mais, vender mais, aí sim vai arrecadar mais. Quando a gente fala de meritocracia, só para deixar bem claro que eu acredito muito nisso, tá? Estou trazendo um ponto aqui até para entender como você pensa sobre isso. Que é o quê? Quando você fala em meritocracia, muita gente traz o grande questionamento. Tá, como é que você vai tratar meritocracia se nem todo mundo sai do mesmo lugar? Pessoas têm condições diferentes. Sim. Neste caso, quando a gente pensa em empresários, sabemos que tem conhecimentos diferentes, tem recursos diferentes. Total. Como que a gente consegue ser ao mesmo tempo meritocrático, porque é o que eu acredito, mas que a gente consegue lidar com condições diferentes, por exemplo? Alocar a pessoa certa para o lugar certo. Talvez o Thiago aqui não seria um bom vendedor, mas o Thiago é um bom gerente financeiro. Então, na verdade, é descobrir que cada pessoa tem sua aptidão. E isso, na contratação, é você descobrir qual é a aptidão da pessoa, certo? E eu gosto muito de contratar por fit cultural, não por conhecimento prévio. Porque se a pessoa tiver o fit cultural, compartilhar dos mesmos princípios, conceitos e querer chegar no mesmo lugar que a empresa quer chegar, ela vai ter dedicação para aprender. Então, prefiro pegar uma pessoa sem conhecimento específico da área, porém com um fit cultural muito grande, que vai ter sede de conhecimento,
E ela vai chegar lá do que pegar alguém que já tem a capacitação técnica, porém não tem o fit cultural. Aí entra na questão que você disse da meritocracia. Às vezes eu contrato alguém que tecnicamente é pior no momento. Mas a longo prazo. Mas a longo prazo vai entregar muito mais. Perfeito. Né? E empresa, como disse, tem que dar resultado. Putz, isso é um olhar que não é tão comum ainda, né? A gente não tem esse tipo, abrir mão de um conhecimento maior a curto prazo por uma evolução maior. A gente trabalha muito isso lá no Gestão na Prática. A gente pega a Stephanie e a Juliana, que são mentoras que falam muito de cultura e senso de pertencimento e tal. A gente provoca esse desafio de procurar pessoas que têm os mesmos princípios e objetivos e não estão ligados diretamente à aptidão técnica para a função. E a gente estimula muito os líderes a treinar a equipe para que desenvolva a aptidão técnica. Certo. Quando você pensa em conselhos, basicamente o que a pessoa compra quando vai para um curso como esse, por exemplo, para o MBA, ela compra conhecimento e tal, mas ela também precisa de basicamente bons conselhos, é o que ela acaba recebendo. Pô, tem uma dor assim e tal. Quando a gente pensa nisso, qual foi um bom conselho que o Thiago já recebeu? Você lembra de algum bom conselho que você já recebeu? Cara, eu recebi muitos conselhos. Eu tive 2 professores durante a vida aí que foram fundamentais para o meu crescimento. Um professor foi o meu pai e um outro professor, o meu sogro. Uau. São completamente diferentes pessoas, mas cada um com coisa que agregou muito para mim. Mas nas turmas nossas lá, por exemplo, a minha última aula é aula de mentoria. O que eu faço? Dou uma consultoria grátis para todos os alunos, onde eles levam os números das empresas deles, eu abro lá junto com eles, e a gente mapeia, faz um business plan rápido ali. O que ele tem que fazer para melhorar o negócio dele rápido. Então eu já consigo fazer um diagnóstico dos primeiros problemas que ele tem que atacar. É onde o cara vê de fato um resultado. Perfeito. Agora, conselho para a vida profissionalmente pessoal não achar maratona. Fazer uma maratona é a primeira coisa, mas não achar que o resultado é imediato. Resultado imediato é exceção, não é regra. Se o resultado vier imediato, pô, que bom, vamos comemorar. Mas a regra é a lei da semeadura. Legal. Plantar por um tempo que você vai colher o que você plantou. Perfeito. Tá? Se o Vinícius estiver num lugar profissional muito distante do Thiago, é diretamente proporcional ao esforço que o Vinícius fez e que o Thiago fez. Certo. Até pra gente se encaminhar pro final, Thiago, tem um quadro que a gente gosta muito aqui, que se chama E Se. A gente faz muita pergunta aleatória, e se, em cenários hipotéticos, e se tem que responder muito rápido, sem pensar muito, para justamente a gente extrair coisas que não é da nossa rotina a responder e pensar. Até tomei uma água. Então, por exemplo, e se o Thiago fosse presidente do Brasil, quem seria seu vice-presidente? Juliana Velo, minha esposa. Tá. A gente tem que mudar essa pergunta, Bruno. Já tá começando a ficar padrão esposa, que o cara não se compromete, né? Não, porque a gente trabalha junto e ela é fera. Certo. Muito boa. E se você pudesse aprender com qualquer pessoa do mundo, por 1 hora, por exemplo, quem você escolheria para sentar à frente e aprender 1 hora, por exemplo? Paulo Guedes. Paulo Guedes. E se você fosse presidente, qual seria a sua primeira mudança no Brasil hoje? Uau. Eu acho que o problema no Brasil político é muito maior, né? Porque o modelo ali de Congresso, Câmara, poderes, você acaba não podendo fazer tudo que tem que ser feito. Mas digamos que nesse caso você tem a caneta na mão, você pode mudar qualquer coisa. Pode mudar qualquer coisa? Vamos lá, reforma administrativa de imediato. Primeira coisa, transformava o setor público com eficiência do setor privado. É uma empresa com meritocracia. Trataria dessa forma. Entregou o resultado, ganha mais, o salário é variável e vamos botar a galera para trabalhar de fato. Não que não trabalhem, tá? Mas poderia trabalhar muito mais, nitidamente. Com resultado, com resultado. Imagina o político tendo comissão em cada projeto que ele aprovasse, por exemplo. Né? Total. Cara, que da hora, né? Inclusive eu ia tentar transformar o salário do presidente em variável. Com resultado. O presidente é um CEO.
ganhasse um percentual ali, né? O presidente é o bônus CEO. anual. Se a Putz, empresa, governo dá lucro, o presidente tem um percentual top. disso. Não, ia ser legal mesmo. Funcionaria, né? Funcionaria. Pelo menos seria uma experiência muito legal, assim, né? Teria. Putz. Exato. E se você pudesse gerir qualquer empresa do mundo, que empresa você escolheria para ser gestor? Uau. Empresa para ser gestor no mundo. Cara, eu acho que eu tô na hora certa, no lugar certo. Era a NBS, é o que eu tô fazendo, e eu acho que a gente vai mudar o mundo Legal. com o que a gente tá fazendo. E aí, pra gente terminar, e se você pudesse escolher qualquer pessoa do mundo para ser um aluno da NBS, quem você escolheria? Aluno, posso escolher para estar no time e dar aula junto, não? Pode ser também, pode ser. Acho. Cara, Os dois, então, vai. Dá um de cada, um exemplo de cada. vamos lá, aluno, eu faria uma turma com políticos, Perfeito. para eles aprenderem gestão, Certo. de fato. E como professor, cara, eu já estou sendo surpreendido com muita gente boa, tá? A gente tem, o Alex Anton, por exemplo, cara que foi lá, é estrategista-chefe do iFood, sócio, cara que foi lá do começo e fez o negócio bombar, cara de Harvard também, tá com a gente no time, olha só que legal. O Rogério Salome, o cara fundou o terceiro maior e-commerce de vinhos do mundo, tá com a gente no time dando aula. Então, assim, essas pessoas estão vendo o que a gente está fazendo e estão... As pessoas têm um olhar diferenciado, né? Estão vendo e falando, opa, esse negócio aqui é diferente, quero estar junto. Ou quando você como um ponto tem muito curiosidade. Principalmente quando a gente é jovem, tá indo para essa linha acadêmica, a Harvard é um negócio muito atrativo, né? Uau, a Harvard e tal. O diploma é bonito, né? Então, quando você trabalha com um cara que passou por isso, o que ele tem de diferente? Você consegue... Tudo, em termo prático, vai. O que se percebe? Esse cara pensa diferente? Pensa. Normalmente são seres humanos melhores. Tá? Vivência, né? Eu falo assim, aí quando as pessoas que lidam comigo no trabalho, Thiago, você pensou isso, cara? Como é que você pensou isso e tal? Vivência. Aqueles 8.000 quilômetros que eu andava de carro por mês, parando de cidade em cidade com vendedor, isso não foi banco de escola que me deu. Entendeu? Isso é vivência. Certo. E a gente é fruto do meio, né? É o relacionamento. Nesse período, eu lidei muito com todo tipo de pessoas, de todo tipo de dificuldade, ou não, ou de ascensão, e era o meu ciclo de amizade do momento. Então, essa construção leva a ser quem eu sou hoje, e que cada um tem a sua particularidade. Não vai ter 2 Vinícius, 2 Thiagos, né? É a vivência, é a construção. Ô, Thiago, e se hoje fosse seu último dia de vida? Essa é a última mensagem, a única pergunta que a gente tem em comum aqui em todos os episódios. Se hoje fosse seu último dia de vida e você tivesse que deixar uma mensagem para as pessoas que te escutam, que mensagem você deixaria olhando para aquela câmera? Bom, eu deixaria uma mensagem que para a gente ter um mundo melhor, a gente não pode descartar tudo que já foi construído de bom. O mundo é feito em cima de tentativas e erros. A gente tem sim que valorizar sempre a meritocracia. A gente tem que trabalhar com um propósito. Se a gente tiver um sonho grande e correr atrás desse sonho, tudo fica mais fácil. A gente tem que se apoiar sempre as pessoas que estão com a gente nos momentos ruins, porque nos momentos bons todo mundo vai chegar perto. Família em primeiro lugar. Seus pais, dê muito valor aos pais enquanto eles estiverem aqui. Faça tudo que você puder fazer para seus filhos. Corrigir filho não é um problema, é um ato de amor, que na correção é que eles vão crescer. E tente sempre dar um exemplo por onde quer que você passe, que aí de fato você vai mudar o mundo, vai contribuir para ter um mundo melhor para as próximas gerações que estão vindo. Thiago, gostei muito de conhecer, quero até agradecer o Bento pela ponte, por nos apresentar, por te trazer até aqui. E quero que você conte com o Forjando, cara. Acho que a gente está indo com certeza para a mesma direção. A gente acredita que a educação é o caminho, independente do que a pessoa esteja buscando, ela vai precisar um dia estar em algum meio educativo que vá trazer um conhecimento específico para ela. Bacana. Então eu acredito nisso também. Então conte com a gente. Show. E pede para as pessoas se inscreverem no canal aí, cara. Joia. Todo mundo aí, ó, curtir, compartilhar, inscrever no canal.
Canal muito bacana. Eu dei uma estudada bem a fundo antes de estar aqui e vi que a gente compartilha de muitos princípios, valores aí que Com são certeza. bem legais. A NBS, a gente agora para 2025 já vai estar em 20 capitais no Brasil. Essa é a nossa visão, a gente vai chegar lá. Como é que a gente encontra? Que o cara quer saber mais? Qual que é? Tem um Bom, site, tem um Instagram? tudo muito rápido, tudo em construção, né? Tem o nosso Instagram, começou agora, o Thiago.Bacete também, na minha rede social, que eu compartilho tudo ali. E já lançamos agora Belo Horizonte, sucesso também. Vamos lançar agora Floripa, enfim, tem todo o planejamento aí para estar em 20 capitais. Muita coisa legal acontecendo. Vamos fazer a imersão agora em Vitória, né? A imersão vai estar lá o Anton do iFood, o Salome da Wine, o Nardon do G4, vai estar o Rony Meisler, fundador da Reserva e CEO da Arezzo, enfim. Vai estar, assim, aí esses caras top, né? Aí de mais ou menos tem eu, Stephanie, Erickson, Então o nível tá Leonardo. alto, então. O nível tá alto. A Então. régua tá cada vez mais alta. E o que a gente fica muito feliz é de ver que essas pessoas estão curtindo estar junto com a gente. Então mostra que a gente está no caminho certo. Legal. Então, para você que nos assistiu, muito obrigado. Eu quero de novo agradecer mais os nossos parceiros que nos ajudam a produzir conteúdos como esse. E a forma mais genuína de você retribuir esse conteúdo gratuito que a gente traz para você é você se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo, ativando o sininho, enfim, para essa mensagem chegar mais para frente. Então, de novo, obrigado aos nossos parceiros, a Eleven Capital, que cuida aí do seu patrimônio, que te ajuda a melhorar o seu entendimento sobre o dinheiro, o seu planejamento financeiro. Então, para você entender como dolarizar o seu patrimônio ou montar boas estratégias de investimento, você pode acessar aqui o site, vai estar aqui embaixo desse vídeo, da Eleven Capital, e também agradecer ao nosso parceiro BMW do Brasil, a Euromotors, que nos ajuda a levar essa mensagem mais para frente e que acredita que as pessoas podem sim transformar o seu potencial em potência. Nós nos vemos nos próximos episódios e tchau, tchau. Ó, só para finalizar, a NBS ajuda a estruturar a empresa, fazer dar lucro e com esse lucro a Eleven Capital faz ele render muito mais. Olha só, que dupla, né? Isso aí. Então, conte com a gente, conta aqui com o ecossistema do Forjando para não só melhorar os seus resultados, mas melhorar a sua qualidade de vida, alcançar os seus sonhos. Esse é um dos propósitos que nós temos aqui, tá bom? Até mais.